Fala galera, podcast Empresas que Vendem tá na área e hoje eu tô aqui com um cara que ele é sensacional, mas eu vou dizer pra você que ele vai se apresentar. Harrison, agora é bate-bola. Vamos lá, nome completo, irmão. Harrison Silva Cordeiro, Idade. 37 anos. Filho de? Neucival Cordeiro e Denise Alves Silva Cordeiro. Casado com... Não erra não, hein? Renata. Casado com Renata, pai de quem? Pai da Luísa. Profissão, irmão. Sou empresário. Uma brincadeira de infância, lembra? Futebol. Uma qualidade. Não mente, hein, pô. Uma qualidade? Difícil a gente falar da gente, né? Um defeito. Defeito é mais fácil. Tô brincando. É difícil às vezes a gente olhar pro espelho e determinar isso assim no bate-bola rápido. Mas eu acho que um defeito eu tenho vários. Tá selecionando, irmão. Tá filtrando aí, né? Tô filtrando. Então vamos avançar. Vamos lá. Teve algum sonho que já realizou? Alguns. Diz um. Casa própria, carro. Legal. E o sonho realizar? Pode compartilhar? Sonho realizar é a ampliação da nossa empresa que está acontecendo devagarzinho e vai acontecer, se Deus quiser. Um filme, tem algum que marcou? Um filme... O do McDonald's. Legal. Um livro? Não. Bora Vender, do Alfredo. Alfredo Soares. Isso aí. Uma música? Uma música... Pô, tu é da área da música, pô. Não, Ministério Ipiranga, Ressuscita, uma das músicas que falam muito comigo. Legal. Deus é? Deus é tudo. Família é? Família em primeiro lugar, depois de Deus. Vida? Minha vida é tudo que eu quero viver aqui no mundo, onde a gente está hoje, da melhor forma possível, com a minha família e Deus em primeiro lugar. Uma frase, irmão. Uma frase. Eu não tenho uma frase pronta. Então vamos construir ela. Até o final desse podcast vai sair uma frase bacana. Mas esse bate-bola só para a gente descontrair, a gente vai falar um pouquinho sobre... Queremos conhecer um pouquinho da história da aliança e como é que ela se funde com você. Você já está falando aqui nos bastidores como é que isso tudo começou lá no ano de 2000. Aí você tinha 13, 14 anos. Fala para a gente aqui um pouquinho como é que iniciou esse negócio aí da aliança. Então, quando meu pai assumiu a empresa e tal, eu era adolescente, né? Então, nessa fase eu tentava ser jogador de futebol. Jogava bem, cara? Rapaz, O povo dizia, né? Fala. O povo falava. Qual era a posição? Eu jogava de meia direita ou segundo volante. Legal. Aí eu treinava no Mas nessa época era cabeça de área, né? Não? Falava, não? Já era volante? Meia direita. É. Meia direita. Nessa época era meia direita, não tinha... Aí você treinava? Aí era cabeça de área. Ou meia direita ou cabeça de área. Eu com 14 anos fui pro Flamengo e joguei até os 17. Saí do Flamengo com 16 e pouco, eu fui pro Fluminense. Tive um problema de saúde e tive que parar de jogar futebol. Caramba. Foi logo nessa fase que você lembra que seu pai adquiriu a autopeça. Meu pai, ele já tinha a loja quando eu tinha uns 13 anos, né? Foi em 2000, né? 2000. Mais ou menos. E ele adquiriu de alguns empresários da cidade, ela já era bem constituída, como é que era? Tu lembra desse início? Era uma empresa conhecida no mercado, mas que estava passando por um problema financeiro e uma dificuldade entre os sócios. Meu pai conhecia 2 sócios que não atuavam no negócio, mas tinham participação. E ofereceram para ele um negócio e ele comprou. Comprou prédio, comprou um negócio, comprou tudo. Comprou imóvel, né? Mas com muita dificuldade, foi construindo devagar, reconstruindo, né, o nome da empresa, que já tinha sido bem conhecida na cidade. Era pioneira ou tinha outras, você lembra? Não, tinha outras. Tinha outras. Tinha Itacâmbio, que é do meu tio, Nélio, né? Irmão do meu pai. Tinha outras lojas também. E o seu pai que tocava mesmo? Meu pai atuava direto. De frente lá, no operacional. Isso aí. Nessa época você estava ainda adolescente, né? Adolescente. Como é que você entrou? Você tem a recordação, como é que você começou? Aquela coisa do pai, moleque, vambora. Então, eu comecei o seguinte, quando eu larguei o futebol, né? Eu tinha que escolher um caminho, né? Mas eu nunca parei de estudar e comecei a faculdade de Direito. E trabalhava como despachante de documentos de carros. Eu, com 19 anos, 20 anos. Legal. Chegou um momento que meu pai me convidou, né? Mas eu sempre estava na loja e tal, sempre participei das coisas
internas da empresa, ali ajudando a vender, ajudando a arrumar mercadoria. E chegou um determinado momento que ele me convidou e eu comecei a participar. Isso com quantos anos? Com 19? Isso tem com 23, mais ou menos. Mas antes, quando era adolescente, jovem, você ajudava por conta própria ou livre espontânea pressão? Fala a verdade. Por conta Porque a própria. empresa familiar tem isso. Você tem que ficar aqui comigo, você vai ficar Não, comigo, não. você vai. Lá foi mais leve, lá foi mais suave. Nunca foi uma obrigação, até mesmo por causa do futebol, né? Eu estudava e jogava. Plano A, né, ué? Futebol era plano A. Plano A. Mas aí não deu certo e... Tu lembra como é que foi lidar com essa questão? Porque acho que isso é importante. Acho que tudo que a gente passa vai nos construindo, né? Então, e hoje você, como o empresário, futebol, quando eu tive que parar por conta de uns problemas que do teve. problema de saúde Sim. que eu tive, para qualquer adolescente é frustrante, porque é um sonho de 90% da população brasileira de querer jogar futebol. O futebol, ele, no pensamento da população, na sua grande maioria, todo jogador é bem-sucedido, mas é 1% só. É verdade. Desses jogadores que são bem-sucedidos, dos grandes clubes. E por eu estar incluso num grande clube do Brasil, que era o Flamengo na época, a gente acreditava muito que isso daria certo, né? E eu conseguiria ter sucesso no futebol. E acabou que não teve. E com certeza a gente ficou muito, muito arrasado, né? Decepcionado em não ter acontecido aquilo que a gente tanto almejava ou queria que acontecesse na nossa vida. Mas uma coisa, eu fico tranquilo, né? Porque sou cristão. E eu falo que os planos de Deus são melhores do que os meus. Então, se não aconteceu, porque não estava nos planos de Deus para minha vida. E eu acredito que Ele tem e teve, né? Já teve e tem algo sempre melhor para mim. Basta eu seguir ali aquilo que Ele planejou para mim. Mas uma lição hoje, você olhando para trás, quero pegar nesse ponto aí, seria para a gente deixar para as pessoas uma lição desses fatos, dos reversos da vida, né? A gente queria... É como se a gente depositasse todos os ovos numa cesta, né? Não tem plano B, vai acontecer, tô no melhor cenário, tô no melhor clube. Isso eu tô falando lá para um jovem lá, 14, 15, 16 anos. Então o grau de dificuldade é muito maior para lidar. Mas assim, eu achei que o cerne aí do aprendizado é que, primeiro que a gente não tem um controle de tudo, né? E aí quando você vai agora ser empresário, eu acho que tem variáveis, a gente vai linkar com isso aí. Como é que você vê essa experiência, né, que você teve aí meio que na marra quando era jovem, o quanto ela te ajudou no quesito de leitura de cenário, de lidar com os cenários empresariais, com os reversos, com as dificuldades? Você consegue ver alguma ponta disso, Harrison, na tua formação? Mesmo lá atrás, olhando uma coisa que foi interrompida. Mas você acredita que isso também te ajudou a construir uma ótica diferenciada sobre os problemas que... Eu acho que a vida é um aprendizado diário, né? E todas as dificuldades que a gente passa servem para a gente olhar para trás e não errar naquilo que a gente já errou lá atrás e tentar fazer certo daqui para frente. Vendo tudo que eu passei e a vida de empresário, com certeza dá para a gente linkar muitas coisas, né? A competitividade que é no esporte, há regras que o esporte te exige, a disciplina. Abdicar de coisas para então, ter o êxito. Eu acho que o esporte, ele, para qualquer ser humano, em formação, como eu, criança e adolescente, ele é fundamental. Acho que nem tão importante, mas ele é fundamental, porque ele ajuda a formação de caráter, ele ajuda na questão de disciplina da pessoa, da criança ou do adolescente. Ele vai ajudar em muitas formas para a formação de um ser humano bom, né? Você está com quantos anos hoje? Eu tenho 37. A gente está falando um pouquinho sobre a tua história e a gente vai depois entrar muito mais a fundo na questão da empresa por si só, da tua atuação lá. Mas acho que é importante, alguém com menos de 40 anos, né, e as pessoas conhecerem um pouquinho da tua história, como é que você trilhou, eu acho que é fundamental. Como é que foi a tua caminhada dentro da organização lá da empresa lá? Você ajudou no balcão, gostava? O que você mais gostava de fazer lá no começo? Fez de tudo, né, pô? Fiz de tudo. Pô. Na verdade, eu aprendi todos os processos da empresa, né?
de início, a gente tá ali todo dia, como é que faz isso, como é que compra, como é que chega um material, o Sempre que bem tem que soltão, fazer. você tinha liberdade. Eu fazia de tudo, Dá a pra gente ajudar, pegava se ajudar. material, fazia, colava etiqueta, botava no lugar. Mas eu adorava vender. O que eu mais gostava mesmo era de vender. Então eu queria ficar ali no balcão Maneiro. da loja vendendo e atendendo o cliente da melhor maneira possível, que eu acho que é primordial. Eu acho que o cliente ele não volta por preço, por qualidade de peça, ele volta sempre por um bom atendimento, independente se você vai ter o melhor preço ou o melhor produto. Eu acho que quando a gente atende bem e a gente quer bem o próximo, a gente sempre vai ter um feedback e uma troca com ele muito grande, e isso traz ele de volta pro nosso negócio. O fator pessoal, o fator gente, né? Eu adoro Muito se gente. fala eu costumo dizer que tem um segredo aí. Deus colocou um segredo em gente, né? Gente compra de gente, gente vende pra gente, isso gente aí. fecha a porta, abre a porta pra gente. E a grande maioria de nós, quando tem um problema com gente, a gente compara até bicho, né? Eu não sei se você já falou isso, mas muito comum as pessoas, cara, por isso que eu gosto de bicho, eu gosto de cachorro, ser humano é isso, aquilo e tal. Quer dizer, a gente não consegue aceitar essa realidade, que o negócio, um dia eu vou escrever um livro sobre isso, teu negócio não é um negócio, teu negócio é gente. Então, Exatamente. quando você olha para dentro, olha para fora, você precisa de um cliente que é gente, você precisa de um colaborador que ninguém avança sozinho. E aí você sempre teve essa paixão. Mas ninguém nasce em casa e alguém fala assim, meu filho vai ser vendedor, né? Meu filho não tem essa parada. Não tem como. Orgulho, não. Vai ser advogado, vai ser médico, vai ser empresário e tal. Mas vendedor não funciona. Não. Como é que você vê a importância? A gente já pode entrar um pouquinho, vou fazer esse recorte aqui, da venda dentro da instituição, cara. Assim, acho que eu vi uma frase, não sei de quem é, que falava assim, dentro de uma organização só tem 2 tipos de pessoas que podem ficar. Quem vende e quem ajuda a vender. Quem não está nesses 2 eixos aí tem que sair fora, irmão. Não funciona. Você tem a mesma leitura sobre isso, dessa importância da venda, seja talvez vender a visão para dentro, para o colaborador, quanto para fora? Como é que você pensa nessa importância? Então, eu falo o seguinte, eu falo que nós trabalhamos lá para que a empresa, para que os vendedores consigam trabalhar da melhor forma para vender para o entregador, para o motoboy, quando chega num cliente, ele também vender, porque ele também atende o cliente, ele também se comunica com o cliente. Então, o pessoal do estoque, eles se comunicam muito bem com o pessoal, com o nosso time de venda, para que eles consigam fazer uma venda de qualidade, consigam uma mercadoria com mais velocidade, consigam... Quem não vende ajuda a vender, né? Exatamente. Eles estão ajudando os caras a vender. Então, e isso vem lá da compra, né? Então, quem compra bem, o vendedor ele consegue ter o produto, quem faz o administrativo para as contas a pagar, as contas a receber da empresa. Então, existe uma organização ali por trás de todo aquele balcão, de toda aquela venda, de todo aquele telefone que toca, que se eles também não tiverem impulsionados para que a empresa cresça e consiga ter resultados na venda, não funciona, não rola. Não vai funcionar, uma engrenagem, né? Exatamente. Eu falo que é igual um carro, né? Como a gente mexe com um carro. É verdade. Nós somos exatamente igual nós somos uma engrenagem. Se um dente da engrenagem quebra, vai parar de funcionar. Mas vamos lá, como é que você consegue hoje, olhando para trás, ver como é que isso foi construído? Se tivesse começado do zero, vocês vão agora para um outro projeto, tal, enfim, depois se você quiser falar um pouquinho sobre isso, mas como é que é essa construção do zero? Você pega uma organização hoje do zero, hoje você fala, é bonito, é uma engrenagem, quem compra entende que está ajudando o estoque, quem está no estoque entende que está ajudando o cara da ponta, o cara da ponta lá do balcão entende que precisa facilitar, que na vida tu só tem 2 tipos de gente, né? Quem está facilitando está dificultando. Exatamente. A gente tem que entender em que lado a gente está dentro desse jogo da vida. Mas hoje parece assim muito simples você falando que essa engrenagem funciona. E olha que eu rodo organizações, né? Mas se tu tivesse que começar de novo, do zero aí, vocês lá, como é que você... Por onde começaria a montar essa engrenagem? Como é que coloca na cabeça do time? Vamos lá. Essa importância de um olhar para o outro, de um ser generoso com o outro. Porque tem muito discurso, né? Então, nós somos um time. A prática, pô. O que eu falo com eles é o seguinte. A visão que eu... Acho que a gente teve essa troca lá, acho que você deve ter percebido um pouco isso. Deles falando com a gente. Porque a gente convive dentro da empresa muito mais do que da nossa própria residência. Com a nossa esposa, com o nosso filho, com os nossos pais, quem não for casado. Então, a gente acaba se tornando realmente uma família.
Queira ou não queira, né? Queira ou não queira. Porque a gente convive muito mais tempo juntos do que ali dentro da empresa do que fora. Então, eu costumo falar com ele o seguinte: aqui dentro, cara, nós somos uma família. Se um dia eu brigar com você e eu não reconhecer que eu estou errado ou você está errado e a gente não se perdoar, fica difícil a gente se relacionar de novo. Um dos dois vão ter que ir embora. Como aqui é negócio, para a família tudo ficar em ordem, um vai embora, o outro continua. Verdade. Mas Boa. quando todo mundo se dá bem, Boa. as coisas fluem muito mais fáceis. Então, foi então sempre essa busca que eu tive de sempre ter times onde todo mundo se comunica bem. Se comunica bem, eu falo, se relaciona bem com o outro, troca ideia um com o outro. Muitos deles, um frequenta a casa do outro, um tá ali no churrasco do filho, do aniversário de um, aniversário de outro, casamento de um, convida todo mundo. É exatamente isso que a gente busca sempre construir dentro da empresa, né? Você acha que isso vem de esse tipo de cultura, isso vem por ser uma empresa... Por que eu quero chegar no ponto de entender qual é o diferencial, como isso foi construído, porque não é comum hoje em dia. A gente ouve muito, né, nos congressos de gestão falar sobre os pilares da cultura organizacional, tal, mas de maneira geral, nessa vida acelerada que a gente tem, não é comum muito esses laços de relação mais no trabalho. Né? A galera tá muito preocupada, entrou, bateu o ponto, fez o dele. Tô aqui para fazer o meu, irmão. Tô aqui para fazer o meu, pá. E aí vocês vêm com uma pegada, o que me parece assim, que tem mais a ver com o histórico do começo, começar sempre assim, e aí quem vai chegando já tá, do que uma nova construção. Agora eu aprendi sobre pilares da cultura organizacional e vou implantar aqui missão, visão e valores. Isso começa lá de trás. Lá de trás. Quando era pequenininha, a gente tinha 4, trato 5, do 1 a 1, né? 4, 5 colaboradores. Né? Então a gente estava lá com a nossa galera lá, o pessoal trabalhava junto, já era muito um próximo do outro mesmo. Isso foi construindo. E quem vai chegando devagar, quem vai saindo para alguma coisa melhor. Já quando tem a oportunidade, quer voltar. Acontece muito isso também. A gente teve várias pessoas que já saíram e viram com o mercado de trabalho, às vezes não só a questão de remuneração por ser um pouco melhor, valeria a pena. Aquela parada que tá ruim, né? Ah, ficou ruim. Aí sai quando, rapaz, não tava ruim não. Exatamente. Lá, aquela casa lá era boa pra caramba. Tinha defeito, rapaz. Aconteceu já por várias vezes isso com a gente. Eu falo, na verdade, que todos que passam pela aliança, a gente construiu um elo de amizade. Verdade, eu vi de perto. Entendeu? Então, até mesmo quem saiu e não voltou, quando vê o crescimento da empresa, me liga, me parabenizando a gente. Pô, que legal. Pô, mais uma conquista, parabéns. Valeu. Quero estar junto com vocês, quero celebrar junto, quero comemorar junto, porque também participou para a gente chegar onde a gente está. Tiveram vários processos e muitas pessoas que passaram para ajudar a gente a chegar onde a gente está hoje. Mas nós temos aí, sei lá, 50% dos nossos colaboradores tem 10 anos ou mais de isso também é de difícil empresa. Hoje. Não é comum. Não é comum. Você observar. Então, temos pessoas que têm 20 anos de empresa. Então, você vê um trato desse dentro da nossa empresa, você vê que é realmente isso. Porque não é só a questão do dinheiro que pesa para cada um, né? Existem outros fatores. Hoje se fala muito dentro do processo de RH aí, recrutamento, seleção, retenção. Bate-se muito na retenção. Quando você fala dos caras que estão aí mais de 10, 15, tem gente com 20 anos lá, o que você acha que é importante, se você pudesse elencar, para reter talentos? Como se fala de retenção de talentos, né? Que o governo, o autogoverno, o autogerenciamento da carreira agora, que não é mais empresa, cada um pode gerenciar a sua carreira. Você pode se desenvolver sozinho, escolher os lugares, né? Eu sou até a favor disso. Eu acho que quando o cara se entende como uma empresa dentro da empresa, ele busca sempre se aperfeiçoar. Que no passado era muito a empresa que era responsável pela qualificação do funcionário. E hoje existem mais rotas, assim, digamos, para o colaborador também investir na sua própria carreira. Mas você tem uma particularidade, vocês lá, 10, 15, 20 anos. Isso fala hoje dentro do processo de recursos humanos de retenção. Como é que retém?
que você acha que é importante para uma empresa, cara? Reter gente boa, reter. Porque defeito, quando eu falo gente boa, porque não é perfeita, né, cara? Exatamente. É igual a família. O cara tem defeito, mas se resolve, vamos se resolver aqui e tal. O que você acha que você pode passar que é importante para reter essa galera? Eu acho que a troca, a comunicação entre os colaboradores e a gente... Quando você fala gente, você fala de quem está no cargo de liderança, né? que sou eu, né, no caso hoje. Quando a gente tem essa troca, a gente entende também, né? Eu acho que eu consigo, como gestor, não consigo, mas procuro sempre ver os dois viés, ver os dois lados. O lado do colaborador e o lado da empresa. Não o meu lado, pessoal Harrison, mas o lado da aliança e o lado do colaborador. E a gente tentar achar um caminho junto. Melhor caminho para ele, melhor caminho para a empresa. Vamos achar juntos a solução para esse problema? E a gente consegue ajustar. Então isso faz com que a gente, entendendo o lado humano, o lado profissional daquela pessoa, faz com que a gente ganhe credibilidade e que ele, sempre quando tem uma proposta ou caso também não venha acontecer, ele também não quer sair. Entendi. E quando tem, joga limpo, né? Acho que Exato. A transparência que é... A transparência faz tudo. Que é bacana. Me diz uma coisa, você acredita que ter a possibilidade de crescimento, o quanto poder crescer dentro de uma organização é importante para um colaborador, na tua visão de gestor, assim? Não entendi. De 0 a 10, o quanto você acha que para um colaborador é importante ter a possibilidade de crescimento, ele entrar num lugar que ele sabe assim, aqui eu posso crescer. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu sei que lá vocês têm, na grande maioria, se não todo mundo começou... O cara foi lá de baixo, foi para o estoque, aí foi aprendendo, foi avançando. Vocês têm essa política dentro da organização, né? Quando você vê que isso é importante para um colaborador, para alguém que está chegando. Fala um pouquinho como é que funciona isso lá, na prática, dentro da aliança. Então, na prática, como funciona? Na prática, a gente tem algumas funções de processo, que estoque, motoboy, tem venda, Contrata gente tem sem expedição. experiência também. Então, contratou alguém sem experiência. Sim. Ele vai aprender no estoque. Entendeu? Ele vai mostrar ali sua habilidade, vai mostrar sua intenção de querer aprender. É uma nova profissão, que ele chega ali cru, sabendo só ler e escrever. Com um monte de item, né, meu irmão? Com mais de 50 mil produtos. Tá doido. Então ele vai chegar ali sem entender nada e a gente vai ensinar uma nova profissão para ele. Onde o mercado de trabalho ele é carente dessa profissão. Tá acabando, cara? Como é que é isso? Quando você fala carente, tá afindando. Na verdade, não, eu falo carente, o mercado de trabalho está por profissionais competentes. Mas para todos os campos, não? Você acha? Para toda a área, mas eu acho claro que o teu tem uma especificidade maior ali, né, cara? Então, o nosso segmento, Sim. segmento de autopeças, a mão de obra é uma mão de obra específica, né? Para se tornar um vendedor, ele tem que entender de produto. Quanto tempo você acha que o cara demora para poder conhecer o produto? Tem isso também? Isso é relativo, de pessoa para pessoa. Vai depender de como ele vai se aplicar para querer aprender. Vai depender se ele vai ler catálogo para aprender, vai depender se ele vai querer ir numa oficina para ver onde pega cada peça ou não. E tem essa galera ainda? Tem gente assim, cara? Porque parece tão distante, cara. Eu entendo o que você está falando. Eu acho que a capacidade de aprendizagem ela é inversamente proporcional à intensidade que você coloca na parada. Exato. Quanto mais intenso ele for, mais rápido ele vai aprender. Mas na prática acho que não é muito assim não, né? Então, vou falar da minha experiência. É muito de pessoa para pessoa. Quando eu falo carente, sim, vai lá. É porque existem poucas pessoas dispostas a fazer isso. Acredito, é isso que é o ponto. As pessoas hoje querem facilidade para ganhar dinheiro fácil, com pouco trabalho. É isso. E a gente não consegue dinheiro sem trabalhar, honestamente. Licitamente, a ordem natural é... Então, para você ter sucesso na vida, tem que trabalhar muito para você ter sucesso na sua vida. Porque se não for por trabalho, você não... O quanto é de trabalho inteligente e quanto é de trabalho duro? Então, o trabalho inteligente ele vai fazer que você trabalhe menos duro. Porque ele vai facilitar os processos, porque os processos sendo mais rápidos e mais práticos,
menos trabalho árduo você vai ter. Eu vou ter que refazer o trabalho que seria árduo por muitas vezes. Você vai fazer ele 1 ou 2 vezes no máximo. Você que tem uma visão muito não humanística, nem humanizada, entende qual é o papel de gente, de liderança. Quando você fala dos colaboradores, você remete muito à liderança, né? A maneira com que você trata. O que você atribui que é uma característica principal para um cara hoje decolar? Se você tivesse que escolher, o que você leva em consideração no processo seletivo? Eu sei que todo mundo tem experiência. E aí você vai buscar características. O que você acha que o cara hoje precisa ter de característica para poder realmente, qualquer mercado, né? Ele conseguir ter uma carreira, ele conseguir avançar? Ou o que você procura de característica, de habilidade específica? Tem pessoas que são muito boas de oratória, né? E muito ruim na prática. Então, você está querendo dizer entrevista, é isso? O que você procura num cara... Olha, claro que na entrevista o cara promete tudo, é igual currículo, aceita tudo, né? Exatamente. Papel aceita tudo. Mas o currículo às vezes é maravilhoso e o cara na prática é péssimo. Para o cara ser promovido, o que você talvez observe ali de característica? Acho que assim fica mais fácil, né? Que é o dia a dia, você vai observando e vai... Então, lembra quando eu dei o exemplo do esporte lá em questão Sim, da disciplina, da performance. Então, acho que tudo isso conta muito. O cara ser pontual, o cara ser verdadeiro, o cara sempre jogar limpo com a empresa, o cara sempre tá disposto a fazer algo a mais do que para a função dele. Tipo assim, ser proativo. Acho que a proatividade é umas coisas que me levam ainda mais a promover alguém, porque quando você vê alguém fazendo aquilo que você não pede, opa, vamos olhar diferente para ele? Eu não pedi para ele fazer isso, ele fez. Pô, legal, vamos olhar diferente. Então você vai observando e essa pessoa vai chamando a sua atenção por si só. Por si só ela vai conquistando o espaço dela sem ao menos você delegar ou perceber para que ela vai se tornar para um cargo acima do que ela está fazendo. Entendeu? Acho que a proatividade, a pontualidade, o comprometimento, acho que são fatores, sim, fundamentais. Tem gente que não consegue enxergar na prática o que seria comprometimento, né? Aí o líder fala, rapaz, você tem que se comprometer, você tem que se comprometer. Caramba, o que é me comprometer, meu Deus? Ficar até 10 horas e tal. O que você consegue ver de exemplo prático que soaria como um comprometimento? Esse cara é comprometido. Então, vamos lá. O que é comprometido? Comprometido é aquele cara que ele pensa no bem-estar da empresa, não no bem-estar pessoal apenas. Não está focado só nele, né? Então ele vai, tipo assim, ele vai ver uma coisa fora do lugar, ele vai colocar no lugar, ele vai ver, tipo assim, pô, isso aqui não pode estar aqui. A empresa ela vai ser prejudicada por isso. Só um exemplo, sim, qualquer. Então eu vou colocar isso aqui no lugar certo. Coloquei no lugar certo. Aquele cara ele é comprometido com a empresa. Então o cara do então, se ele vê não é minha função, exato. Não é minha função, pô. Esse parafuso fora. Esse não vai virar, entendeu? Cara, então tá muito claro. Para você que tá assistindo aí, empresas que vendem aqui, estamos com o Red, representando aqui o gestor empresário da Autopeça Aliança. Você já sabe o que é comprometimento, né, meu irmão? Esse negócio do discurso de isso não é minha função, não faz parte, não me chamaram para isso, então, não fui contratado para isso. Se isso não fizer parte da vida dele, ele não faz parte da empresa. É o famoso cara que está envolvido, mas não está comprometido, né? Então, esse cara que não está comprometido, ele não pode fazer parte de uma instituição. Acho que a visão do líder também, e aí pega, é cíclico, né? Como você disse, que tem muita proximidade, a comunicação com clareza, com a galera e tal. Eu acho que tem muito líder que falha também na comunicação da visão. Vou olhar o outro lado também. O cara não comunica de maneira clara qual é a visão da instituição, que assim, é uma engrenagem, que todos fazendo a empresa ganha, a empresa ganhando, fica calmo, eu vou retribuir se for possível. Óbvio. O ecossistema vai se retroalimentar. Ninguém cresce sozinho. Você não acha que tem muita falha? Assim, você conhece outros empresários, de maneira geral. Eu sei que você vive muito ali dentro do teu negócio e tal, mas tem alguma observação nesse sentido? Porque eu rodo muita empresa e eu percebo isso. A comunicação, às vezes, não é clara da visão e às vezes, o colaborador, a gente pega no pé do colaborador, mas existem muitos casos que ele não tem, de maneira clara, qual é a rota que deve seguir. O que eu preciso fazer, por exemplo, para ser promovido? O que se eu fizer, certamente vai me colocar numa lista de possível demissão? Sabe?
o quanto esse meu pegar o parafuso que tá fora aqui, que não foi eu, pô. Aquele porco ali do lado meu, eu vou brigar com ele depois. Isso aí. Mas eu vou pegar e vou colocar ali. O quanto isso ajuda nessa engrenagem. O quanto isso... Não, eu dei o exemplo de uma coisa fora do lugar, mas eu falo de uma forma geral. É porque o que não está correto. É o que está sendo feito de uma forma errada por alguém, ou algo está errado por algum motivo, é ele corrigir sem alguém pedir. É isso. Ou ele se comunicar com a gente, né? Senão nós somos os gestores da empresa, para colocar no lugar certo. Você acha que... Vamos levar isso ao nível extremo aqui. Vamos testar. Mas eu vejo... desculpa te interromper. Não, vai lá. Eu vejo realmente a falta de comunicação em muitos negócios conhecidos nossos. Já aconteceu, você acha que tem espaço para isso, ou já aconteceu, de um colaborador, nesse caso, procurar a gestão, a direção, a liderança, mas por apontamento de alguma coisa que talvez ele tenha visto na visão da liderança, que não seja, não estou dizendo de um erro, o que eu quero saber é o seguinte, eu acredito muito no ambiente seguro, e eu quero puxar essa linha com você, talvez não no teu negócio, mas o que você acha dessa visão, dessa construção desse ambiente seguro, ao limite, ao ponto de extremo de, com respeito, um liderado ir até um líder e talvez apontar alguma coisa que no líder ele tenha visto que não estava legal para a organização, ou o líder não estava vendo, ou estava vendo de maneira, sabe, meio que apontando um erro, mas eu acredito na boa intencionalidade, o cara quer construir. Para mim, esse é o cenário perfeito, se isso acontecer, né? O cara tem uma via de mão dupla ao ponto que, com respeito, você pode tudo. Você pode me sinalizar e tal. Como é que você vê isso, Harrison? Então, sem utopia, na prática. Posso falar da minha experiência? Pode, claro. Aí fica à vontade. Então, eu tenho, como eu falei, né? Eu tenho muita troca com o nosso time de venda, o nosso time de estoque, né, os entregadores e tal. Então, nós temos troca aí. Então, a gente se comunica muito bem. Em algumas reuniões, não em todas. De vez em quando abre um pouquinho. Fala aí, vocês podem falar. Não, 10 segundos. Eu pergunto não com todo mundo junto, porque eu acho que pode virar uma confusão em vez de ser uma coisa benéfica. Fato, isso é fato. Mas, por exemplo, uma vez por semana eu chamo cada vendedor para a gente sentar junto e trocar para ver o que a gente pode aprimorar naquela semana ou para aquele mês. Então hoje, sim, não é porque a gente está conversando aqui, sim, mas hoje foi um dia desse. Convidei um por um na minha sala, tal, a gente teve uma tal troca. Da reunião 1 a 1, né? Exatamente. Reunião 1 a 1 que o gestor... Então eu faço uma vez por semana, no máximo ter. de 15 em 15 dias, esse um com um. E faço a reunião de 15 em 15 dias com o time todo. De vendas. Legal. Venda que tu gosta. Mas é engrenagem também, né? Começa ali, né, claro. Meu irmão? Se não vender... Então, exato. Então, aí hoje foi um dia que chamou a galera de venda, engrenagem. Vamos lá. Fez 1 a 1. Chamei a galera de venda. A gente estava lá, né? E eu sempre, no final da conversa, tudo que a gente determina junto ali para ele, os pontos que ele pode melhorar e avançar, eu mostro para ele também tudo aquilo que eu fiz para a evolução da empresa, sabe? Tipo, todos os investimentos que foi feito durante aquela semana ou durante aquele mês, tudo aquilo que a gente está fazendo para a empresa crescer. Comunica isso também. Eu comunico para ele entender, entendeu? O que está sendo feito da minha parte. Depois que eu falo tudo isso, eu pergunto, e o que agora você acha que a gente pode fazer para melhorar ainda mais? Para ele se comunicar comigo, para eu entender o que está faltando para ele vender mais, o que está faltando para ele ter um trabalho melhor, o que está faltando para ele ter mais qualidade no dia a dia dele de trabalho. Então, acho que tudo isso influencia lá na ponta. Sim, no resultado final. Sabe? Essa troca a gente tem com uma frequência boa. Às vezes são ferramentas até, né? Às vezes o cara, poxa, tá faltando uma ferramenta aqui. Enfim, acho que isso é... Eu acho que nem é questão somente de falta de produto. Acho que não é essa troca, eu acho que ela existe natural. Mas eu falo a troca em processos mesmo. O que você acha que no processo tal pode melhorar ou pode evoluir? O que você acha que a gente pode evoluir no setor X, no setor Y? A entrega tá legal? Qual é a sua opinião sobre a
nossa velocidade de entrega na hora que emitiu a nota de pedido para sair, para entrega, para chegar até o cliente. Quanto tempo a gente está fazendo? Você acha que está bom o cliente? Os clientes estão satisfeitos? O que de feedback você está tendo dos clientes hoje? Porque não só adianta também eu estar dentro de uma bolha e sem saber o que está acontecendo lá de fora. Então eu gosto também, eu vou até o cliente, vou nas oficinas Isso eu vi de perto. de alguns amigos para entender, sabe, o que está acontecendo lá de fora. Porque do lado de dentro a gente vai organizar, vai fazer bonitinho. E do lado de fora, como é que tá? O que está acontecendo? Como o mercado está agindo? Porque é uma evolução, dinâmico, né? Cara. Exato. Né? Todo dia tem novidade, todo dia tem coisa nova, então a gente tem que Todo dia tem um cara batendo na oficina lá, oferecendo alguma coisa pro cara. Exato. Tem que estar perto. É relacionamento. Negócios. Negócio é um relacionamento. Então, se a gente não tiver a comunicação com pessoas. Tu falou numa coisa aí, cara, que é interessante. Você falou, todo dia o mercado é dinâmico, tá se movimentando, tal. Só que é uma empresa com 30 anos, né? 32. 32 anos. Aí eu vou brincar aqui, nasceu na pré-história, mas nasceu na era pré-digital. Né? Sim. E eu sei o tamanho de vocês, que vocês construíram, com a ajuda de todos e se consolidou no mercado. Né? A Aliança, a Autopeças Aliança, ela está consolidada, não só no município de Itaboraí, mas nessa região de maneira geral. Tem um nome, tem um público consolidado, enfim, fidelizou muita gente. Como é que foi e está sendo, né? Nascer na era pré-digital, romper na era pré-digital, né? Onde é que você entra aí com algum processo de digitalização? Quero entender assim, como é que é isso? Gerações, digitaliza não, porque se consolidou no mercado antes, né? Enfim. Sim. E tem algumas ferramentas talvez que ainda não utiliza e você está implementando, mas eu quero entender isso. É uma empresa que nasceu no pré-digital, se consolidou no pré-digital, beleza? E aí, de repente, já cai aquele negócio, né? Uma primeira provocação. Nossa, a empresa não for totalmente digitalizada, O que é ser digitalizado? É ter um site? É ter um e-commerce? É atender pelo WhatsApp? Ou é lá dentro monitorar todos os processos, entrada e saída, tal, com KPIs, indicador de desempenho? Como é que é isso? Vamos falar um pouquinho sobre a digitalização, essa importância. Então, vamos lá. Acho que foi o maior desafio que eu tive na empresa foi acertar os processos. Acho que é o maior desafio de qualquer empresário. Perfeito. Quando a gente fala de digitalização, o que a gente perdia muito tempo, como a gente trabalha com muito item, era ficar procurando o produto na prateleira. Então você imagina hoje, nós com a gente, sei lá, eu estou na gestão da empresa há 12 anos. Há 12 anos atrás, a gente com 20 mil itens, ou 25 mil itens, procurando produto a produto em cada lugar, sem isso estar no computador ou só na memória. Então isso era muito complexo. E a gente foi crescendo, nós fomos crescendo, a empresa foi se desenvolvendo, construímos ali um prédio e tal, para mais pavimentos em cima, para organizar melhor o estoque. Como que eu entrei aí? Vamos lá, para ser mais dinâmico. O processo de organização, endereçando a empresa, o estoque inteiro no sistema, e fazendo a questão de inventário com um aparelho digital. Isso foi um boom. Foi um boom. Quando a gente conseguiu implementar isso e colocar esse processo em prática, a gente cresceu. Você acredita que muito. Hoje tem empresa ainda que vende muito, com tantos itens assim quanto vocês, quase perto disso, e que não tem esse processo? Eu tenho certeza. E eu conheço. E eu digo, sabe qual é a grande questão? É que ainda está entrando dinheiro. E enquanto está funcionando, é igual o time que está ganhando. Você não para ver por que o lateral não foi cobrir ou Exato. O cabeça de área não cobriu na direita. Até que veio uma crise, né? E veio, hein? Nós sempre vem, porque eu acho que as pessoas, o ser humano, ele gosta de se movimentar quando aperta, né? E quando a gente antecipa isso, a gente consegue ser muito bem sucedido, porque a gente sai na frente de muita gente. Perfeito. Então, eu acho que foi um dos fatores aí que a gente teve aí de bom nos últimos anos, foi essa questão desse processo de
inventário e código de barras de todos os produtos. Tem algum desafio que você lembra? Cara, isso aí pra mim nesse período foi um grande desafio. Esse foi o maior. Esse foi o maior. Esse foi o maior desafio que eu tive, que eu tentei por diversas formas de fazer isso manualmente. Todas deram errado. Esbarra, que aí você esbarra... Quando você vai implementar um processo, você vai esbarrar, porque é o primeiro processo, depois, gente, você treina a gente no processo. Exato. Às vezes ele entra em contato aqui, pô, quero fazer um treinamento, a gente faz corporativo. Eu falei, mas você tem processo, você tem que treinar as pessoas já no processo. Não, e você treina, você Isso faz, não é palestra, e às é vezes, palavra às vezes não motivacional. fica dinâmico, entendeu? Às vezes fica muito moroso. Então eu errei muito até E o se conseguir engajamento das acertar. pessoas, Harrison? Como é que você vê isso? Porque precisa que o time se comprometa com aquele processo também, não? Então, Se leva tempo, você acha que é só questão de tempo e o líder não desistir? Porque eu tô vendo assim, quem tá na ponta ali, cara, eu não vou desistir, porque eu não vou ser vencido, eu vou encontrar uma maneira, quando eu encontrar eu vou insistir até que aconteça. Se existe alguém que fez, é impossível a gente também não conseguir fazer. É o primeiro ponto. É igual se tem alguma empresa que tá ganhando dinheiro no seu segmento, eu falo pro cara, tem alguma empresa no teu segmento que tá ganhando dinheiro? Então dá pra ganhar dinheiro no teu segmento, né? Tem que entender o que o cara tá fazendo. Eu acho que para qualquer segmento, independente do meu, de outro, de fulano, de ciclano, acho que tudo dá para sendo bem trabalhado e organizado e administrado de uma forma mais correta possível, dá para ganhar dinheiro. E o mercado é tão grande que tem espaço para todo mundo. Concordo. Então, a questão, mas o concorrente, mas fulano é muito grande, eu vou concorrer com ele. Tem espaço para todo mundo. É porque tem mais gente ruim que boa. Mas então, o que vai sobressair melhor ou mais é aquele que produz melhor. Então, esse vai sobressair melhor. Não é porque o cara é grande, mas para ser grande, um dia ele foi pequeno. Concordo. Ninguém nasce grande. Só um monstro de videogame, né? Só um monte de videogame. No final da fase, o cara já tá grandão. Eu falei, meu Deus, da fase 1 o cara já é grande. Com certeza. Depois vai piorando. Com O certeza. que você acredita que são pontos para uma empresa hoje sobreviver? Ou ganhar uma... Não é sobreviver. Para uma empresa hoje chegar na ponta, adquirir um market share, um share de mercado maior, uma fatia maior da pizza. O que essa empresa precisa ter ou não pode negociar? Talvez isso, não pode negociar isso, não pode negociar aquilo, para conseguir pegar mais uma fatia do mercado, ela avançar, né, dentro do segmento dela. Princípios. Agora tu vai ter que traduzir princípio, porque tem uma confusão também. Tem? Né? O que são princípios? São coisas que não se negociam. Eu acho que para valores. uma empresa ser bem sucedida, ela tem que ser justa, correta, coerente com cada cliente. Então ele tem que entender o que ele está comprando, ele tem que saber as formas de troca, ele tem que entender os processos para ele devolver o produto, ele tem que saber isso. Quando você é transparente com o seu cliente, por mais que, tipo assim, comprou errado e tal, quando você tem essa troca com ele, ele sabe que ele está errado, ou então a empresa vendeu errado o produto, tem que trocar, tem que devolver, tem que fazer a garantia. Quando você joga limpo, cara, você vai ser bem sucedido. Você não precisa dar nada para ninguém. Você precisa ser justo e correto com todos. Você não tem a sensação, cara, que nós estamos vivendo uma era de que o básico bem feito virou inovação, virou excelência? É isso. Porque são coisas que parecem para uns, você conversa, para você olha, para você é tão simples, para mim é tão simples, cara. São valores, justiça, olha para um lado, olha para o outro. Beleza, tal, ok. Transparência, verdade acima de tudo. Olho no olho, joga ali. Cara, feijão com arroz. É isso. Cara. Que o mundo hoje é muito difícil. As pessoas sempre querem atravessar a outra, querem se dar bem prejudicando alguém. Isso virou normal para a população. Normatizou, né? Para mim, não. É. Mas para uma grande parte da população, sim. Mas para mim, não. Quando eu vejo alguma coisa assim, isso me assusta ainda. E espero que continue me assustando. Porque o dia que isso se tornar normal, anestesiou, eu vou ser igual a eles. Tá igual. Tá no mesmo saco. Exatamente. Importância do... Sempre houve uma briga muito grande. Briga não, discurso velado, né? Entre... Hoje fala-se muito entre marketing e vendas, né? Para mim é uma coisa só. Marketing atrai e vendas converte. Mas no passado, lá quando eu comecei, que eu também não sou tão novo, tenho 39 anos,
pouquinho mais velho que você, 3 anos, né? 3 anos. Estamos na 2. mesma fase. Dá pra ter jogado bola junto. 2 pô. aninhos. Eu acho que eu ia prevalecer sobre você. Eu acho que, não sei não, mas tudo bem. Graças a Deus. Acho que esse titular você ia ser reserva. Brincadeira. Mas assim, na minha época, quando eu comecei com venda, sempre fui apaixonado por venda, era uma disputa velada entre o financeiro e o pessoal de vendas, né? Certo. E aí, até hoje ainda tem, né? Quem está na administração, quem é do financeiro, que o cara olha número que está saindo, e o vendedor quer fazer de tudo para vender, quer dar vantagem. E eu vi muita empresa quebrar também por isso, tá? Eu sou vendedor e tem que ser vendedor, sempre vendi minha melhor versão, para minha mulher vendia a melhor versão. Eu costumo dizer que ninguém disse que roncava, que dava pum, que fazia nada. Meu irmão, tu vendeu a melhor versão lá, depois foi descobrindo que o negócio não era bem daquele jeito. Mas assim, vi muita empresa quebrar também, porque abriu muito, perdão, aqui não é um termo chulo, mas usado de fora, abriu muitas pernas para o setor de venda. Então, no final não fazia conta. E o cara vendia, dava desconto, tal, e no final tinha que pagar comissão pro cara. Falei, meu Deus do céu, tu abre percentual pro cliente final, Cara, depois tu quer a comissão. A gente tem muitos exemplos disso no Brasil. Por que eu tô colocando isso? Porque você tá nas duas pontas, pô. Exato. Você tá lá, que você gosta, entende que a engrenagem é venda, você veio de lá, mas você tá aqui na ponta agora, eu tô atrás da mesa aqui. Eu tenho que controlar isso aí, compra, setor de compra, deixa eu ver. Tem que comprar bem, tem que segurar, ó, na venda, muito desconto, não pode. Como é que é isso, cara? Entendeu? Tá, a gente tem um teto, né, de desconto para o vendedor, ele não tem um limite de desconto que ele tem que dar, que ele pode dar, e quando ultrapassa esse limite, ele quer... Né, graças a Deus eu não tenho muito essa briga. Porque a briga não é na precificação só, né? A questão de precificação a gente não tem porque a gente tenta buscar uma compra com qualidade. Começa lá, né? Começa lá. Começa na compra. Começa na compra, começa você ter um relacionamento com o fornecedor. Você viaja muito, você vai atrás, né? Você visita. Você visita a indústria, tá perto a gente dos faz. caras. Exato. Então, hoje a gente compra assim de com muitos fornecedores no Sim. Brasil inteiro. Você falou. Então, mas foram muitos anos para eu chegar até aqui, não foi fácil. É uma jornada. O caminho para você estar, tipo, onde a gente está hoje, não é aberto para qualquer um. Assim, é um degrau a cada dia, sabe? E tem que haver uma persistência, tem que haver para você chegar onde você quer. Então... Mas tem essa guerra ainda aí? Então, graças a Deus... Lá tá tranquilo, tá eu resolvido. Eu não tenho muito esse problema, tá resolvido. Porque eles têm um limite e quando chegar nesse limite, se não conseguir efetivar a venda, eles chamam o gerente e tal, participam com a gente pra gente ver se compra melhor aquele determinado produto. Como é que você vê hoje essa digitalização, né? Essa coisa que... Você acredita que a jornada de compra, falando agora de empresas que vendem, hoje ela começa mesmo, é possível começar ou começa na internet? Como é que você vê o digital dentro desse processo de venda, Redson? Eu sei que você é um cara que está sempre olhando para isso. Vamos lá. O que eu acho digital na parte de venda? Acho que o digital ele cresceu muito no Brasil, segundo pesquisas que eu li ultimamente, principalmente por conta da pandemia. Acho que foi 40%, 42% depois em cada ano. Acho que agora no último ano teve 20% de crescimento. Que é natural também, né? Você vai... Normal porque os varejos as lojas estão abertas. Eu vejo cada dia a tecnologia, a minha filha, seus filhos, os filhos, nossos filhos, se Jesus não voltar até lá. Sim, é verdade. Ela vai cada dia estar mais ativa. Mas eu não vejo como o fim do varejo. Tá? É porque muito se discutiu na pandemia, né? Agora acabou, agora tudo compra online. Eu acho que esses extremos que os multis, mega, ultra e super empresários ou super coaches. Isso aí, os acho gurus, que nem são super. Os subgurus. Nem são super empresários. Os super coaches aí, os super professores querem passar como mensagem. Eu não vejo isso como veracidade. Eu vou citar exemplo aqui de uma grande empresa que começou no digital. Mas hoje ela está indo para o varejo, que é a Amazon. Então, a gente, quando trata da Amazon, a Amazon, meu irmão... Sim. Para que vai botar varejo? varejo? Vai botar ponto físico? Por quê? Que eles querem consolidar a marca, que eles querem as pessoas dentro da loja deles, que a gente lida com gente, a gente compra com gente, tudo isso que a gente falou.
Exato, se não fosse benéfico para Inteligência de eles, mercado, o que eles não seria? Verdade. Então, se uma empresa que começa no digital vem pro varejo, tem alguma coisa Verdade. anormal se isso for o contrário. E se a gente falar da Magazine Luiza, por mais que esteja passando por um problema Ela fez difícil aí é agora, o inverso, né? ela era do varejo, Ela foi pro digitalizou. digital, virou uma SA, que ficou Foi. enorme. Sim, E o que ela fez? Começou a expandir o varejo sim. para todas as cidades do Brasil inteiro. Ponto de venda. Inclusive Itaboraí. Ponto de Agora venda. tem uma. Tem. Ponto de venda. Exato. Então, se o varejo fosse um negócio para ter data de validade, nenhuma desses grandes varejos estariam ampliando seus negócios. Estariam investindo mais no digital. Eu acho que são pontos de apoio. Eu acho que o digital. Eu acho que um ponto de complementa o outro. Eu acho que muita gente pesquisa se tiver. É fácil hoje pelo acesso, eu pesquisar na internet, mas na hora se eu posso ir ali, aqui tem Exato, se é perto da minha, se é perto do meu lugar, tipo assim, acho que a experiência do toque, eu por exemplo, não consigo comprar roupa. Eu nunca fiz essa loucura. Não, mas eu tem conheço gente que muitas faz. pessoas que fazem. Já, Eu vou me pegar uma fita métrica, vou medir meu É. pé, vou fazer isso, medir quanto que eu tenho de cintura, de peito, de capa. Mas aí de não bola. é por causa teoricamente, da precificação que ficou naquele inconsciente que na internet é mais barato, Harrison. Então, E foi uma estratégia mesmo de muita gente, botou na internet, tinha diferente precificação, até em varejista. O cara ia na loja, aí começaram a se enrolar. Mas chegava hoje na loja, isso eu acho... quero comprar. O cara, mas só pelo site? Não, mas eu tô aqui com você e tu anunciou ali. Não, senhor, não pode, eu tenho que comprar pelo site. Eu falei, meu Deus do céu. Então, eu já cheguei na época, para você falar, sem te interromper, eu cheguei numa experiência numa pizzaria uma vez. Pizzaria. Não tem nada a ver, né? Uma pizzaria. Só para salientar esse exemplo. Que eu falei assim, eu quero fazer um pedido ali pelo aplicativo. Eu falei, mas eu tô aqui, meu amigo. Eu tô aqui. Tá eu, minha mulher, saímos da igreja aqui, esse casal de pastor. Eu não posso pedir para você aí, só para eu entender. Não pode ser aqui. Eu olhei pro casal, aí todo sem graça, falei, vou comer aqui, mas é a última vez. Que não faz sentido. Acabaram... não entende se eu acho que é uma jornada só, caramba. O cara que tá aqui é o seu Zezinho, que é o dono da padaria. Ele tá lá no intervalo, lá dono da padaria, não vê ninguém. Ele tá olhando, é a mesma pessoa. Então acho que a jornada ela se complementa. O digital e físico, para mim, tudo é híbrido. Não tem essa parada como marketing. Marketing digital, marketing é uma ciência. Eu vou estudar a cabeça do consumidor, vou desenvolver um produto, tornar ele atrativo. Agora, se eu vou usar uma ferramenta digital ou não para isso, tal. E eu acho que a complementação dessa jornada, mas nada vai substituir. Tu tem que ter pontos de contato no digital que possibilite uma experiência bacana. Por exemplo, um aplicativo que trava um negócio. Às vezes não tenho paciência. Vou pedindo delivery alguma coisa, é tanta informação que se eu falasse direto no WhatsApp com o cara, para mim era melhor. Seria mais rápido. A minha esposa ela não é nada digital, ela é bem analógica, advogada, tá, mas bem analógica. Isso tem uma questão da faixa etária também, né? Assim, acima de 45, 46 anos, geralmente tá num perfil no Facebook, não migrou pro Instagram e tal. Mas outro dia eu concordei com ela, é irritante. Qual é o seu CEP? A maioria de gente não sabe CEP. E aí, gente, eu quero falar. Ainda mais com Itaboraí, alguém. né? 24.800.000. Ela desistiu de fazer o pedido. Aí eu fico olhando quanta brecha ainda tem no mercado, quanta empresa, como é que tá vendendo talvez por falta de opção, ou o cara diz lá, eu tô sofrendo. Claro que você tá sofrendo, você não tá entendendo o básico ali, você tá colocando ruído na comunicação com o cliente, você tá colocando barreira, você tá dificultando. Tem gente que não vende, tem gente que sofre a venda. Tem vendedor que sofre a venda. Quando a estratégia de precificação, eu te dou 20%, você sofreu a venda, filho. O cara já foi lá, você não vendeu. Você deu para ele. Você sofreu a venda. Então... venda. Vendi, esbarrei no cara aqui. Vendi. Você consegue ver também que é um complemento dessa jornada, cara? Do digital com o físico. Como é que tem que caminhar essa parada? Eu acho que se não for junto, separado não vai. Para uma empresa só. Então, quando eu vejo essa questão, o preço na internet é mais barato e na loja é mais caro, eu acho que hoje em dia isso mudou muito. Não, já deu aqui barato. Né? Verdade, então, eu acho que... No começo era mais discrepante. Então, devido à questão também de quantidade de impostos que os empresários pagam... Você que vem da China, né? Então... Mas já estão olhando, né? Mas mesmo assim, mas a qualidade do produto também às vezes é um pouco diferente. A marca, de repente, não equivale àquilo que ele compraria aqui no mercado nacional.
Então, acho que a facilidade dele trocar também dentro de uma loja não é a mesma facilidade que ele troca também no e-commerce ou numa loja digital. Eu acho que tem o seu bônus, mas também tem muito ônus. Então, acho que isso se divide muito na questão da população ainda, e acho que vai continuar dividindo opiniões sobre é melhor comprar no e-commerce ou melhor comprar no varejo. Então, acho que para a gente fazer melhor, tem que fazer os dois. Porque vai atender quem quer comprar no e-commerce no e-commerce e vai atender quem vai comprar no varejo no varejo. Preço, consequência de trabalho. Comunicação, consequência do trabalho. Então, acho que os processos se aprimorando, o cara vai ser bem sucedido nos dois. Acho que em um só, eu acho que é pouco. Suas habilidades, você acha que para o cara ser um excelente vendedor, o cara fazer dinheiro hoje com venda, o que esse cara tem que ter? Fala de vendedor, pô. Para o cara vender lá na ponta lá, o que esse cara... Acho que ele tem que ser comunicativo. O primeiro passo para ele ser um bom vendedor, ele tem que ser comunicativo. Ele tem que ser comunicativo, entender. Primeiro passo é ele entender o que o cliente dele quer. Caraca, parece tão difícil aí, rapaz. Ninguém deixa o outro falar, né? Então. Eu mesmo quase não deixo você falar aqui. E eu te chamei para entrevistar, tô com vergonha agora. Vai lá, mas é isso mesmo. Mas fala aí. Não, pra gente ser um vendedor, você precisa... Tipo assim, você vai vender alguma coisa para alguém vai querer comprar. Porque no estabelecimento a pessoa vai à procura de um produto. Ela não vai, pelo menos no meu segmento, Sim. Ela não vai ali procurando... eu vou comprar uma embreagem do meu carro porque vai quebrar um dia. Verdade. Ela vai ali porque ela precisa do produto que deu problema. Então, você precisa entender se ele quer um produto de qualidade original ou similar, um produto mais barato, um produto com valor um pouco melhor, que vai durar mais tempo no carro dele, no veículo. Ele precisa entender isso do cliente antes dele ofertar. Entendeu? E quando ele não consegue entender isso, é ele ofertar as duas possibilidades. Que às vezes, tipo, ele jamais pode deixar o cliente em dúvida. Porque quando o cliente fica em dúvida, ele sai para perguntar a alguém. Ele não vai voltar para comprar. Tem outras vozes, né? A mãe de alguém vai chorar. Verdade. Tem outras vozes. Então, o primeiro passo da venda é esse. Primeiro é a pessoa ser comunicativa e o segundo é ele escutar bem a necessidade de cada cliente. O resto, irmão, consequência, é o trabalho dele dia a dia. Tu não acha que, assim, quando o cara já chega, porque o carro quebrou, por exemplo, teu exemplo lá, o cara quebrou, ele já quer comprar. Certo. Ele já quer comprar. Você não acha que fica muito... Dá para fugir da estratégia de precificação como uma das diferenciações de mercado? Pode ser a precificação, outro vende qualidade, outro vende um ecossistema, outro vende... Mas assim, porque o cara vai ali, igual remédio. Tô com dor de cabeça, tem um monte de drogaria. Vou aqui. Eu quero um remédio X. Você acha que não pesa? O que é determinante ali? Porque quando eu olho para o seu nicho, como da drogaria, eu acho que é muito... As pessoas, como elas já querem, elas talvez vão pesquisar preço. Isso eu estou fora da realidade? Como é que acontece isso? Não, estou só dando uma olhada, vou fazer uma cotação. Então, como é que foge disso, cara? A questão de preço é o que eu falo para meu time de venda. Ao meu ver, Sim. Não é o fator primordial em qualquer negociação. Porque preço você conversa e chega no denominador comum com o seu cliente. Então, acho que, tipo assim, a pessoa tem que entender que ela comprando com a gente, ela vai saber que ela está comprando uma empresa tradicional, que tem uma história, que tem muito tempo de vida. Segurança, né? Claro. Irmão, tô te vendendo segurança. O cara vai comprar com a gente, então ele vai saber que ele está comprando um produto original, ele sabe que ele vai ter respaldo da indústria, da fábrica, se caso acontecer um problema com o carro dele na instalação. A fábrica vem até aqui, vai mandar um técnico até o carro dele, ou vai mandar o produto para a fábrica fazer análise. Então ele está comprando uma empresa séria. Então existe uma tradição, existe um conceito, existem muitas coisas para a gente chegar até o preço. Entendi. Entendeu? Você acha que percorrendo esse caminho, essa jornada aí... O caminho é muito longo, o preço está lá no final. Até lá o cara já comprou. Claro. E já comprou o cara antes, né? O preço está lá no final. Antes de saber o preço. O preço está lá no final. Como é que é a relação depois que compra? Mas também a gente precisa entender que, obviamente, a gente sempre busca por um preço melhor. Acho que é natural, né? Isso é a natureza. Mas não é a nossa prioridade. Até porque a venda, às vezes, ela é muito também, mesmo numa necessidade dessa, quebrou alguma coisa,
ela continua sendo muito emocional. E aí alguém vai falar assim, mas ele já precisa, não é emocional, porque já quebrou. Não, eu discordo, acho que mais ainda, porque ele tá com o carro lá e quando quebra o meu carro, tem mais motivo emocional do que... Claro, o cara tá super chateado. Meu filho que eu tenho que buscar na escola, minha mulher que tá na E o cara que é do Uber, por exemplo, hoje em dia, perfeito. que depende do carro para sobreviver. Então ela acaba sempre se prendendo mais no quesito emocional. Claro, e aí entra o fator diferencial do humano, né? O cara Uber, por exemplo, vai comprar um produto com a gente, o cara roda com o carro todo dia, precisa do carro para trabalhar, para ter o sustento diário. Meu preço tá lá X, o do concorrente 2X, o do concorrente está 1X. Mas qual é a diferença do produto? Onde ele tem mais estabilidade e segurança? Se o produto dele quebrar, ele vai chegar lá, vai levar, a gente vai dar o suporte para ele ou não vai? Vai ter dificuldade. Tem muito de dizer assim, para comprar foi uma facilidade, né? Agora para trocar, bota um monte de barreira. Não é isso? Bota um monte de barreira. Por isso que eu falo que quando o cliente compra, ele tem que entender do processo. Quanto tempo ele tem para devolução, qual o prazo de garantia daquele determinado produto, que ele precisa guardar nota. Quais são os processos da empresa? São esses? Beleza, então faz isso. Que caso você tiver problema, você vem com isso, isso e isso aqui, e seu problema vai ser solucionado. Ponto. Legal. A gente já está avançando aqui. É prático, mais né? de uma hora. Mas, enfim. Quero falar um pouquinho sobre pós-venda, que eu sei que você pega bem nisso e dentro desse processo. Se a gente fosse dividir a venda, pré-venda, venda e pós-venda, pré-venda seria tudo que acontece antes, compra bem, sim, estoque tudo digitalizado e etc. Tal. Entende quem é o teu público-alvo, teu consumidor. A venda ele acontece no dia a dia, com o cara, explica tudo direitinho e tal. E o pós-venda, como é que você vê essa importância do pós-venda? Porque uma empresa que tem 30 anos aí, né, tem que ter alguma coisa nesse sentido. E eu sei que vocês fazem bem isso, né? Essa questão do acompanhamento. Muitos clientes já estão 20 anos, 15 anos, 30 anos, viraram amigo de vendedor e que vai... como é que funciona isso e como é que você vê a importância disso no dia a dia, então, o pós-venda? Que a maioria vendi, acabou, né? Vendi. Acabou, então, a gente procura ter muito pós-venda em relação às oficinas mecânicas, os mecânicos da nossa região. A gente visita, pergunta como está sendo o atendimento, o que está acontecendo, qual a novidade do mercado, se ele teve algum problema que a gente possa resolver. Isso é periódico? O que a gente pode fazer para melhorar. Então, essa troca a gente procura ter uma vez no mês, pelo menos. E isso comigo ou com o nosso gerente. Então, a gente faz isso no mínimo uma vez por mês. E assim, porque parece que é uma coisa, eu vou lá e vou receber só elogio e tal, mas já pegou algumas coisas que ajudaram a construir? Acho que é importante para isso também, né? E às vezes a gente até pede para que isso seja de verdade, a troca deles com a gente, para que a gente consiga melhorar realmente. Se está havendo um problema, vamos resolver. A gente está aqui para isso. Eu falo sempre para eles que nós estamos dentro da empresa para resolver o problema de alguém. Perfeito. Ninguém vai comprar peça com a gente ou qualquer produto, como eu falei antes, por apenas comprar. Mas ele vai comprar para resolver um problema que ocasionou no carro dele. Então, nós somos solucionadores de problema. Estamos ali para resolver o problema de alguém. Nós somos remunerados para isso. Então, se eu não entender qual é o problema do meu cliente, como que eu vou solucionar um problema que eu não sei se existe ou não? Então, quando ele se comunica com a gente daquele determinado problema, a gente vai trabalhar em cima daquilo para resolver de imediato. Desafios de uma empresa que já tem mais de 20, 30 anos. Porque geralmente quando a empresa tem muito tempo, fala assim, a empresa está engessada, essa empresa não... Né? Enfim. Você vê alguns desafios numa empresa em termos de idade, digamos assim, mais antiga? Tem essa correlação? A empresa mais antiga tem mais facilidade ou tem mais desafios do que as que estão nascendo agora? Como é que você vê essa correlação? Eu vejo... mesmo jogo? Eu acho que é o mesmo jogo, eu acho que o mercado ele é muito grande, eu acho que dá para todo mundo crescer. Eu vejo a população crescendo a cada dia. Como é que você está vendo o macro cenário, Harris? Como é que você... A expectativa? Vamos falar de 2023. Então, vamos falar de 2023. A minha expectativa como empresário era boa porque eu fiz um planejamento há anos para que ocorresse em 2023. Mas o mercado em si, no momento atual que a gente vive, ele não é favorável para esse crescimento. Há muita dúvida, né? Há muita incerteza, muita insegurança. A economia está muito instável. Não vale a pena ninguém investir em imóvel, vale a pena pegar seu dinheiro e aplicar, porque você vai ganhar mais juros do que
comprando qualquer outra coisa. Então, isso faz o dinheiro no mercado não girar, porque é uma engrenagem. Sim. Você recebe, compra, e o outro vende, o outro compra aquela outra coisa. Eu acho que isso movimenta a economia. Isso não está acontecendo. Então, eu não vejo hoje no Brasil um cenário favorável para crescimento. Eu acho que quem tiver conseguir ficar estabilizado é maravilhoso, vai ser muito bom. Mas para crescimento agora eu não vejo, por mais que eu não esteja vivendo isso. Isso é uma realidade. Mas é o cenário geral. Mas a gente eu tem que vejo fazer uma análise fora do macro. Isso aí. Então, por mais que a gente está crescendo, nós estamos montando agora a nossa primeira filial, nós estamos com um projeto, sim, não é um projeto pequeno, é um projeto grande para o nosso tamanho de empresa, que é uma empresa, uma filial, mas com um tamanho muito próximo do que a gente tem já em Itaboraí. Não é uma porta, né? Não é uma Eu vou empresa, abrir uma porta aqui e vou... Não é uma estrutura... Até porque nem pode, né? Com 30 anos de... Você não pode ter... Eu não posso chegar lá e queimar a marca que nós temos já durante tanto tempo. Então, isso aí na contramão, mas aí existem variáveis que só quem está dentro do nicho consegue perceber. Então, mas se eu tivesse soubesse, tipo assim, 2023 está assim, 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 assado, vamos fazer isso? Não, agora não é a hora. Entendeu? Então, para quem está começando, e para quem... É porque a maioria dos empreendedores é por necessidade, né? Ninguém faz quase sempre igual gravidez. Vou me planejar e ano que vem vou empreender e vou... Mas existe isso. Não, existe. Claro que existe. Eu digo que a maioria, ele começa a empreender por necessidade. Então, mas quando ele faz com planejamento e determinação para chegar lá e conseguir efetivo... Porque às vezes o cara também faz o planejamento e ele não trabalha para conseguir executar aquele planejamento que ele fez. Então, quando uma promessa de fim de ano. Pô. Exato. Tipo assim, toda segunda-feira eu vou começar minha dieta, toda segunda-feira eu vou começar na academia. Tipo isso. Não, no final de ano. Não, esse ano você tá eu comendo saudável, que eu acompanho nos stories lá. Você tá na rapaziada lá comendo saudável. Já melhorou, isso já melhorou. Mas são os papeizinhos que vão, eu digo que são os papéis do final do ano, 31 de dezembro, que depois vão para a lata do lixo, né? Vira bolinha e vai para a lata do lixo. Então, mas quando o empresário ele consegue fazer isso, tipo, qual o meu planejamento lá em julho, lá em maio, lá em junho do ano anterior, qual é o meu planejamento para o ano seguinte? O que eu vou fazer em 2024? Como vai ser minha empresa? Aonde eu quero chegar? Quais são os pontos-alvos que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para chegar até lá? Quando isso é planejado e as metrificações são executadas, ele vai vencer, independente da diversidade da economia ou não. Você acha que falta educação empreendedora? Como é que faz? Porque parece distante para a maioria isso aí. O conhecimento está aí. Mas como é que você vê essa questão do nível de conhecimento dos empresários, dos gestores? Será que eles se veem? A minha percepção é que a maioria se vê como empreendedor. O empreendedor é o cara que eu tenho um sonho, eu sou ousado. Geralmente é a característica do ousado, eu tenho atitude. Mas isso eu acho que funciona por um tempo. Tem que estar uma característica ali, né? Eu sou resiliente e tal. Mas, cara, quando existem determinados momentos que o conhecimento tem que chegar, caramba. O cara tem que parar, calma aí. Como é que eu consolido o que eu tenho? Eu preciso entender para consolidar conhecimento. E para ampliar, porque o que eu sei me trouxe até aqui. Daqui para frente tem coisas que eu não sei ainda. Você acha que essa educação empreendedora, por mais que a gente tenha acesso na internet, na prática, porque tem a teoria e a prática, né? É igual você falou dos coaches, né? Eu tive a semana com isso aí. Não, tem que fazer. Eu falei, rapaz, eu já abri para 30. O pessoal trabalha com artesanato. Vou ajudar, abre 30 vagas, vamos ensinar empreendedorismo, vamos ensinar como vender. Ninguém quer. Ninguém quer aprender. Não quer aprender. Já sabem tudo. Como é que você vê? Essa é real? Como é que você vê isso, cara? Já sabe tudo. A minoria que está estudando, que está olhando para fora, que está fazendo uma mentoria, acho que é a minoria, cara. Eu tô falando só de academia, conhecimento formal não. De atrás tem tanta fonte de conhecimento aí. Eu acho que é a minoria. A maioria já sabe tudo, a maioria não precisa de ajuda, a maioria já acha que não precisa de ninguém ali no negócio dele. Eu, de uns anos para cá, tipo assim, eu acho que o empresário que ele está disposto a escutar e aprender, ele tem muito mais para levar para o negócio dele crescer. Agora, quando ele não está disposto a isso, cara, ele não vai crescer. Ele vai estagnar e vai chegar um momento que ele não vai para lugar nenhum. Ou ele
estagna e fica com aquilo ali, ou ele vai começar, ao meu ver, a decrescer. E outras pessoas e outras empresas que vão surgindo com pessoas querendo fazer isso, vão engolindo ela. Essa é questão de tempo. Beleza, estamos chegando ao finalzinho aqui no Empresa que Vende e quero fazer uma perguntinha para você aqui. Cara, Aliança 2023. Expectativa eu sei que tá lá no alto, projeto novo, mas Aliança, recadinho final, o que a Aliança representa para você, toda a tua história, para onde está indo, o que a Aliança quer, cara, para esse ano, para essa cidade, para esse estado. Eu sou entusiasta do empreendedor, de negócio sério, gente que senta na mesa, que vai debater. Acho que a gente tem que fazer outras mesas aí, chamar mais gente, para a gente fazer um fórum e debater legal, né? Sem julgamento de certo ou errado. Vamos embora, meu irmão, cada um com a sua experiência. Acho que a gente ajuda a co-construir esse ecossistema. Mas como é que tá? Tá sorrindo? Eu sei que tá. A expectativa está muito boa, é um desafio muito grande que a gente está vivendo, mas que a expectativa é muito boa. Vai crescer. Nós estamos crescendo a empresa, estamos contratando bastante pessoas. Tá. Vai lá, corta. Expectativa. A expectativa está muito boa, nós estamos contratando pessoas, não estamos demitindo ninguém, então isso é um sinal muito positivo para a nossa empresa aqui em Itaboraí. A gente tem bastante vaga aí para vendedor com experiência. Já coloca isso aí, ó. Com vaga para vendedor, hein? Pô, você não tem trabalho, não tem empresa. Você tá doido, rapaz. Estamos agora inaugurando daqui a 1 ou 2 meses a nossa primeira filial em Cabo Frio, na região dos Lagos. Uma empresa aí também que nós vamos gerar de início aí de uns 10 a 12 empregos. Como é difícil dar emprego. Como é difícil, mas como é recompensador. Então já é de ponto de partida de 10 a 12 pessoas. Se a gente for falar de família, 40 pessoas aí sendo beneficiadas aí com essa nova loja, nossa nova filial. Cara, nós estamos com a expectativa, sim, graças a Deus, muito satisfeito com o que a gente tem feito. Nosso trabalho que a gente tem desenvolvido cada dia. Não é fácil, é árduo, é difícil pra caramba administrar, é difícil pra caramba trabalhar com gente, lidar com pessoas. Às vezes a gente só fala coisa boa e não fala as questões dos lados de dificuldade. Mas, afinal de tudo, vale muito a pena. Por isso que a gente está aqui. Tem um empresário que fala que todo dia uma gangorra, expectativa e depressão. O cara tá entre a expectativa e a depressão. O empresário é assim. De manhã ele tá na expectativa, de tarde ele tá na depressão. E de noite, não, mas vai arrebentar, vai dar certo, vou continuar. É isso aí. Eu acho que é isso. No final é uma balança. Cara, onde tem esperança, né, tem uma música assim, a esperança a gente sempre alcança, né? Então, meu irmão, onde tem esperança, cara, a gente sempre vai buscar para alcançar aquele... Recado final para quem tá começando. Recado final? Quem tá começando? Depois você fala o que você quiser, mas eu vou finalizar a minha participação aqui, né? Nessa pergunta para você, cara, quem está começando? Quem está começando tem que ter muito foco, determinação. Acho que muitas pessoas vão sempre jogar a gente para baixo para tentar desanimar ou contar muitas dificuldades. Não é nada fácil, o dinheiro não cai do céu. Mas com um trabalho honesto, digno, justo, trabalhando bem com o cliente, fazendo feedback de pós-venda, de venda, fazendo os processos de forma correta, cara, dá para vencer e vencer com alegria, com felicidade, para chegar em casa sorrindo para a esposa, para os filhos. Verdade. Então, acho que é isso. É nunca perder a esperança, o foco, a determinação é trabalhar o mais justo, o mais correto possível com cada pessoa que ela lida dia a dia. E a frase no começo que não tinha, nunca perder a esperança, trabalhar com foco, força, fé e determinação. Te agradecer pela tua participação. Obrigado. Excelente, construiu e as portas estão abertas. Vamos construir coisas maiores aí. Conta com a gente. Tá Tamo bom? junto. Se a gente tá perto. Sucesso, Empresa que Vende. Te vejo na próxima. Valeu, tchau, tchau.